A paz do Senhor, estamos nesse momento para mais uma reflexão bíblica e aproveitando a oportunidade e agradecendo a Deus, bem como também ao anjo da igreja, o nosso pastor presidente, o pastor Ailton José Alves, para poder estar entrando no seu lar através da programação da Rede Brasil. Convidamos a todos a abrirem as vossas Bíblias, que está com exemplar dentro de sua casa, a abrirem no Evangelho segundo escreveu Mateus em seu capítulo de número 8, versículo de número 23 em diante, que nos diz assim: E entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tão grande tempestade, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amados, temos acabado de ler um texto bíblico inserido pelo evangelista Mateus, que também era cognominado como Levi, costumeiramente era chamado pelos discípulos e pelo próprio Jesus como Levi, ao qual ele nos narra o momento ao qual Jesus ele vai fazer algo grandioso em meio aos discípulos. A Bíblia vai nos dizer de que Jesus ele estava a atravessar o mar e ele vai entrar num barquinho. Estava numa região marítima chamada da Galileia, e assim ele iria de uma extremidade à outra do mar da Galileia. E quando ele entra no barco, a Bíblia vai dizer de que os discípulos lhe acompanham, logicamente, ele como mestre, tudo o que ele fazia, os discípulos lhe acompanhavam. Então Jesus ele entra no barco com o intuito de atravessar para o outro lado da margem do mar, e os discípulos irão lhe seguir. No pensamento dos discípulos naquele momento, podemos dizer de que era mais uma viagem, mais uma navegação tranquila, aonde eles estavam acostumados em sua vida, no seu cotidiano, a estar atravessando de um lado para o outro daquele mar, aonde a geografia bíblica vai nos dizer de que a distância daquele mar era tão curta, pequena, que chegava a apenas 22 quilômetros de distância. No seu ponto mais profundo, alcançava a profundidade de apenas 50 metros. Então era uma viagem de que para alguns dos discípulos que tinham como a sua atividade, antes de ser chamado pelo mestre, o ramo da pesca, era mais uma viagem corriqueira, comum, uma entre tantas outras que eles já tinham feito em sua vida. Só que naquele momento, quando Jesus ele entra no barco, Jesus ele começa a dormir, porque Jesus, quando palmilhou por esta terra, é aquilo que dizemos que ele foi 100% homem e 100% Deus. Então ele, como homem, ele precisou dormir. Então ele está dormindo dentro do barco. A viagem era relativamente rápida, o mar não aspirava nenhuma dificuldade, nenhum receio sobre a tripulação que ali estava. Então os discípulos se sentem na zona de conforto, que daqui a alguns momentos, alguns minutos, estarão na outra extremidade do mar. Porém, a Bíblia vai dizer que o inesperado vai acontecer, o que nos diz de que mesmo com Jesus dentro do nosso barco, o inesperado pode acontecer. Meu amado ouvinte, telespectador da Rede Brasil, eu não sei se tudo corria muito bem sobre a sua vida e o inesperado aconteceu. Mas neste momento nós temos uma palavra para você, para dizer que tenha calma, porque Jesus ele está dentro da embarcação. Então os discípulos, eles vão ficar preocupados, porque de repente vai acontecer as intempéries da natureza sobre aquela embarcação.
Então a Bíblia vai nos dizer de que o vento começa a soprar um pouco mais forte e que também o mar começa a ficar encapelado. A Bíblia vai nos pontuar dizendo que era uma grande tempestade, ou seja, não era uma tempestade corriqueira que porventura poderia ocasionar sobre qualquer percurso e viagem marítima que aconteça, mas aquela tempestade era uma tempestade que fugia do controle dos mais experientes homens vividos no mar, de forma que os discípulos vão tentar tirar a água de dentro do barco. E parece que a cada balde que eles tiram de dentro do barco, entra mais água de que o seu braço físico não consegue vencer a quantidade de água que é jogada dentro do mar, dentro do barco. De forma que, quando eles percebem, Jesus estava dormindo. Então, no pensamento, era mais um braço, era mais uma pessoa para ajudar a tirar a água de dentro do barco. Então, eles vão até Jesus e vão até perguntar se ele não importasse, que ele não se importava, porque se eles fossem perecer. De forma de que Jesus, quando ele se levanta, Jesus ele não vai compactuar do pensamento que os discípulos estavam, que era de tirar a água do mar. Porque Jesus ele tem o controle de todas as coisas. Enquanto o ser humano, enquanto o homem, ele está tentando tirar a água de dentro do barco, Jesus ele vai até a origem, porque quem tem o controle de todas as coisas não se desespera em meio às dificuldades que possa acontecer. Jesus ele está no barco e ele não se desesperou. E ele diz a você de que não se desespere, de que ele está no controle de tudo sobre a tua vida. Ainda que tenha água entrado dentro do barco, e o barco tem balançado para um lado e para o outro, que pareça que vai a pique, mas eu quero te dizer de que Jesus, ele está dentro do barco, e o barco não vai afundar. Se ele está dentro do barco, o barco não vai afundar, então temos a garantia e temos a certeza de que nós iremos chegar do outro lado do mar, são e salvo. Então Jesus, ele acorda, se levanta, vai até a proa do barco e ele vai falar com o vento e vai falar com o mar. Isso está relacionado no versículo de número 26, ao qual Jesus ele vai repreender a fúria do mar e também a fúria do vento. Jesus ele vai mandar o mar se aquietar e vai dizer ao vento para ele parar, de forma que qualquer pessoa possa até achar meio esquisito e estranho, só que Jesus ele manda no vento e também manda no mar. Jó ele diz que Deus ele manda no mar, dizendo as ondas até aqui, não mais adiante. Também o Evangelho de João nos diz que o vento ele sopra aonde quer. Só que Jesus que está na embarcação, o mar ele vai ter que criar ouvido e tímpano para ouvir a voz de Jesus sobre aquela embarcação. O vento que tem uma vontade própria, mesmo sendo um ser inanimado, vai também ter que ouvir a voz de Jesus. É Jesus dando prova de que tem um controle. É Jesus dando prova de que ele manda dentro da embarcação. É Jesus dizendo para os discípulos de que ele está dentro do barco e que não tinham que se preocupar. E é por isso que Jesus diz aos discípulos: porque temeis, homens de pouca fé? Vocês estão comigo e quem está comigo não sofre. Você está com Jesus? Se você está com Jesus, não tenha medo. Ele está com você. O barco pode estar balançando muito, mas Jesus ele está cuidando de você. E se Jesus ele cuida de você, ele tem na sua amplitude a solução de todas as coisas. De forma que ele chega a surpreender,
Porque quando ele dar a ordem ao mar e ao vento, a Bíblia vai dizer que vai seguir-se uma grande bonança. Observe que foi uma grande tempestade que veio sobre o barco. Só que Jesus, quando repreendeu, a grande tempestade deu lugar para que a grande bonança de Deus chegasse sobre aquela embarcação. Porque aquilo que Jesus faz é muito grande e é maior do que aquilo que o inimigo tem feito para atingir a tua vida. Jesus está trazendo a bonança neste dia para a tua vida. Neste momento eu gostaria de estar orando por você, por sua família e por sua casa. Eu não sei a dificuldade que você está passando, mas temos a certeza de que Jesus, através da oração da igreja, estará trazendo novidade e bonança sobre a tua vida. Gostaria de convidar você a fechar os seus olhos, se possível, encurvar a sua cabeça e orar comigo, orando assim: Senhor Deus Pai, no nome do teu Filho Jesus, estamos na tua presença, Senhor. Estamos neste momento através da Rede Brasil de Comunicação, deste programa Reflexão Bíblica, trazendo uma palavra da tua parte para os telespectadores. E que a tua palavra que foi pregada, Senhor, falando acerca da bonança, de que todos se maravilharam com o poder do Senhor controlar o mar e o vento. Nós te apresentamos os nossos ouvintes, os telespectadores que estão nos acompanhando através também, Senhor, do Canal 14 e das redes sociais. Que a tua paz, Senhor, venha sobre cada um deles, trazendo a calmaria em meio à tempestade. Amém. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima reflexão bíblica. Que Deus em Cristo continue vos abençoando.